Em 2008, o Tony Stark vestiu pela primeira vez uma armadura de Homem de Ferro. E de lá pra cá ele inventou, construiu e usou dezenas de armaduras diferentes. E por isso no vídeo de hoje a gente vai analisar todas as armaduras já usadas pelo Homem de Ferro. A Mark I foi a primeira armadura feita pelo Tony Stark, desenvolvida no filme Homem de Ferro de 2008. Ela foi construída com a ajuda do Roy Jensen, como uma forma de escapar dos terroristas que tinham sequestrado o Tony. A principal função dessa armadura era ser a prova de balas, para proteger o Tony durante a fuga do cativeiro. E essa estrutura pesada, a prova de balas da armadura, ainda podia ser usada para dar golpes super fortes contra inimigos. Como armamento, a Mark I tinha um lança-mísseis no braço esquerdo, e também tinha um lança-chamas em cada braço, que o Tony usou para destruir o depósito de armas dos terroristas. Esse traje também tinha um sistema de voo bem primitivo, que não conseguia voar de forma estável, mas fazia o Homem de Ferro pelo menos se lançar no ar por um tempo. A Mark II foi a segunda armadura feita pelo Tony Stark, como um aperfeiçoamento do conceito da Mark I. Mas como dessa vez o Tony não estava sequestrado dentro de uma caverna, ele pôde usar toda a tecnologia das indústrias Stark que ele tinha para criar uma armadura com um design mais refinado e sistemas mais avançados, tendo até integração com a inteligência artificial do Jarvis. Jarvis, you there? At your service, sir. A grande evolução da Mark II foi o sistema de voo dela, que era energizado pelo reator Arc do peito do Tony. A armadura tinha propulsores nas pernas que conseguiam sustentar voo por bastante tempo, e também tinha repulsores nas mãos para estabilizar a aerodinâmica do voo. E esses repulsores, desde essa época, já tinham força para ser usados como arma, mas fora eles, a Mark II não tinha nenhum tipo de armamento. A Mark III foi a primeira armadura a exibir o esquema de cores clássico do Homem de Ferro. Ela é feita de uma liga de ouro e titânio para resistir às temperaturas congelantes de altitude de voo. E por isso ela naturalmente tem a cor dourada. E aí, para complementar o visual, deixar tudo mais bonito ainda, o Homem de Ferro foi e pintou parte do traje de vermelho. Tell you what, throw a little hot rod red in there. Essa armadura era montada por um conjunto de braços mecânicos que iam encaixando as peças individualmente no corpo do Tony. E outra evolução da Mark III, talvez a mais importante dela, foi todo o sistema de armamentos que ela carregava. Porque com ela o Tony já queria partir pra briga. Foi com essa armadura que o Tony percebeu que os repulsores de mão dela poderiam ser usados como armas. E assim o Homem de Ferro usou esses repulsores em combate pela primeira vez. A armadura também podia desviar parte da energia dela para o reator Arc do peito, para disparar um raio de energia através dele. Essa armadura também tinha miniguns nos ombros dela, e tinha um sistema de mira computadorizada para atingir vários inimigos ao mesmo tempo. E por último, a Mark III também podia disparar mísseis pelos punhos, que tinham poder suficiente para destruir até tanques de guerra. Depois que a Mark III foi quase toda destruída na luta contra o Obadiah Stane, o Tony Stark construiu e passou a usar a Mark IV como a armadura principal do Homem de Ferro. Só que a Mark IV é basicamente uma reposição direta da Mark III. Então ela acaba tendo características e atributos muito parecidos com o modelo anterior. Por exemplo, ela tem o sistema de voo já conhecido, os raios repulsores bem semelhantes ao da Mark III. Enfim, muita coisa ali no mesmo esquema. Mas para não dizer que ela não tem nada de novo, o processo de montagem da Mark IV parece ser um pouco mais simples e rápido do que o da armadura anterior. Então, pelo menos nesse ponto, a gente tem uma evolução exclusiva da Mark IV. A Mark V apareceu pela primeira vez lá em Homem de Ferro 2, naquela cena do ataque do Chicote Negro durante a corrida em Mônaco. Essa foi a primeira armadura do Homem de Ferro que era focada em portabilidade, podendo ser toda comprimida no formato de uma maletinha quando ela não estava sendo usada. Inclusive eu preciso falar que essa transformação da Mark V até hoje é a minha transformação preferida do Homem de Ferro. Olha só que delícia de engenharia. Para ter esse formato portátil, a Mark V foi construída como um conjunto de pequenas placas em miniatura que se encaixam para formar a armadura completa. Ela acaba sendo
sendo menor e mais leve do que outras armaduras, justamente por causa dessa estrutura portátil. Isso faz ela ter a desvantagem de ser um pouco mais vulnerável a ataques inimigos. O Scott Negro, por exemplo, quase conseguiu destruir a Mark V com os ataques dele. Por causa desse foco em leveza, a Mark V também não tinha todos os armamentos que o Homem de Ferro tinha nas armaduras anteriores. Então, para atacar com ela, o Tony tinha que usar a super força da armadura ou os tradicionais repulsores de mão. No início de Homem de Ferro 2, foi mostrado que o corpo do Tony estava sendo envenenado pelo paládio usado no reator Ark. E para não ser envenenado, o Tony construiu um novo modelo de reator Ark sem paládio, que acabou gerando uma quantidade de energia muito maior que o reator antigo, como até a própria Viúva Negra percebeu. Well done with the new chest piece. I'm reading significantly higher output and your vitals all look promising. O Tony então construiu uma nova armadura, a Mark VI, que foi feita especialmente para suportar e otimizar a grande quantidade de energia desse novo reator Ark. E com esse novo sistema energético, a Mark VI deixava os movimentos do Homem de Ferro ainda mais rápidos. E como armamentos inéditos, ela tem um anel de micromísseis colocado nos punhos da armadura. Mas a nova arma mais icônica dessa armadura, com certeza, são os lasers de paládio que ela carrega no antebraço. Essa armadura também pode ser usada debaixo d'água, ela é bem versátil, como a gente pôde ver no início de Os Vingadores. E também foi nesse filme que a gente vê como a Mark VI foi realmente feita para aguentar um fluxo de energia muito grande. Na cena em que o Tony consegue converter um raio do Thor em energia para contra-atacar o Deus do Trovão. Power at 400% capacity. A Mark VII apareceu pela primeira vez em Os Vingadores, como a primeira armadura do Homem de Ferro a ter um sistema automático de lançamento e montagem. No filme, o Tony vai encontrar o Loki na Torre Stark, e lá ele despista o vilão para vestir um par de braceletes especiais. Aí depois o Tony ativa o lançamento da armadura, só que antes dela chegar, o Loki perde a paciência e joga o Tony lá do alto da torre. E foi aí que o sistema automático de montagem entrou em ação, lançando a armadura em formato de míssil em direção aos braceletes especiais, detectando ali os dispositivos e assim vestindo a armadura no Tony. E a Mark VII também tem uma novidade no sistema de voo dela, que são os propulsores nas costas da armadura. Com eles, o Homem de Ferro passou a conseguir usar os repulsores das mãos para atacar enquanto voava, sem perder velocidade ou estabilidade. E a Mark VII também tem algumas armas totalmente novas. Primeiro, ela tem mísseis teleguiados, que são disparados pelos ombros da armadura. E ela também carrega mísseis num lugar assim, bem improvável, nas coxas. E por fim, a Mark VII tem uma versão atualizada do laser da Mark VI, que dessa vez atira 3 feixes de laser e pode ser disparado mais de uma vez. A Batalha de Nova York dos Vingadores fez o Tony Stark acreditar que só um Homem de Ferro não era suficiente para proteger o mundo. E por causa disso, o Tony construiu a Legião de Ferro, um grupo de armaduras controladas pelo Jarvis, a inteligência artificial, para dar suporte ao Homem de Ferro. A Legião incluía 34 armaduras, com designs diferentes e várias especialidades, indo desde a Mark VIII até a Mark 41. Só que essas armaduras não chegaram a ser todas usadas pelo Tony Stark. Então vamos só destacar algumas das mais importantes para a gente ter noção do que foi a Legião de Ferro. A Mark 41 era conhecida como Bones e podia se separar em várias partes para atacar vários inimigos ao mesmo tempo. A Mark 38 tinha o apelido de Igor, e era uma armadura com muita força, especializada em levantamento de peso. Não o esporte, né? Levantamento de coisa pesada. A Mark 33 era conhecida como Centurião de Prata, fazendo uma referência a uma armadura de mesmo nome que foi usada pelo Homem de Ferro nos quadrinhos. O legal da Centurião é que o Tony chegou a usar essa armadura para lutar contra o Mandarim, na cena onde ele usa uma lâmina escondida para decepar o braço do vilão. Depois ele continua a brigar com o Mandarim usando a Mark 16, uma armadura chamada Night Club. E no final do filme, o Tony ainda usa a Mark 40, uma armadura chamada Shotgun. E no finalzinho, ele usa a Mark 15 para escapar de uma explosão.
Essas foram algumas das armaduras da Legião de Ferro, que acabou sendo toda destruída no final de Homem de Ferro 3. Apesar dele ter construído a Legião de Ferro, o Tony Stark também fez uma armadura principal para ser usada nessa época, que foi a Mark 42. A característica principal dessa armadura era o novo sistema automático de montagem dela. Tony Stark implantou um chip dentro do próprio braço dele que ficava conectado à armadura quando ela estava desmontada. Com esse chip que ele tinha no braço, Tony Stark podia fazer gestos com o corpo dele que ativavam um sistema de propulsão individual em cada parte da armadura, que fazia as peças irem separadamente em direção ao Tony, até montarem a Mark 42 por completo. E o Tony também podia usar esse reconhecimento de gestos da armadura para montar ela no corpo de outras pessoas, como ele fez para derrotar o Mandarim. Outra capacidade da Mark 42 era a capacidade dela de ser controlada à distância pelo Tony Stark, como uma armadura de controle remoto. Essa armadura também podia eletrocutar superfícies com o toque, como o Tony fez no resgate da tripulação do avião presidencial. Ele usou eletricidade para manter as mãos das pessoas fechadas, formando uma corrente humana. I'll electrify your arm. You won't be able to open your hand. A Mark 43 foi a primeira armadura criada depois da destruição da Legião de Ferro, e foi usada pela primeira vez no ataque à base da Hydra em Sokovia, que apareceu em Vingadores: A Era de Ultron. O esquema de cores dela é basicamente o inverso da Mark 42, trocando os tons de dourado por vermelho e vice-versa, para ficar mais próxima do visual clássico do Homem de Ferro. Como novas habilidades, ela tem um modo sentinela, que faz o Jarvis controlar a armadura, ficando de guarda em algum lugar, enquanto o Tony fica livre para sair da Mark 43. Ela também tem um sistema de scanner infravermelho, que permite ao Tony enxergar através de paredes. Inclusive foi com esse sistema que o Tony localizou e destruiu o gerador de escudos da base da Hydra. Só que outra função muito importante da Mark 43 é servir como armadura que pilota uma outra armadura do Homem de Ferro, a Hulkbuster. Como o próprio nome já deixa bem claro, a Mark 44 Hulkbuster é uma armadura feita especialmente para conter o Hulk. Por isso que quem ajudou o Tony a construir essa armadura foi o próprio Hulk, o Dr. Bruce Banner. Don't hate, I helped design Veronica. As a worst case measure, right? Ela fica estocada num satélite espacial chamado Verônica, que pode lançar a Hulkbuster pro Homem de Ferro em qualquer lugar do mundo, como a gente viu em Vingadores: A Era de Ultron. Esse satélite envia um carregamento dividido em duas partes. A primeira com um tipo de container feito para prender o Hulk por um tempo, e a segunda parte é a armadura Hulkbuster de fato. A característica mais marcante da Hulkbuster é o tamanho da estrutura dela, que dá para essa armadura uma super força ainda maior que a de outras armaduras do Homem de Ferro. Se você reparar, inclusive, ela tem vários reatores Arc espalhados pela armadura, para que ela tenha energia o suficiente para sustentar toda a super força dela. Ela tem placas altamente reforçadas para aguentar os golpes e ataques do Hulk, mas isso também deixa ela um pouco mais lenta do que as armaduras convencionais do Tony Stark. Não se pode ganhar todas, né? Nem o Tony Stark. Ela tem algumas armas inéditas, como um spray químico instalado na ponta dos punhos dela, mas o grande diferencial dessa armadura é a capacidade dela de trocar de peças no meio do combate, porque a Verônica pode enviar peças sobressalentes para substituir parte da Hulkbuster. Por exemplo, a Mark 44 original tem no punho um tipo de barra metálica dourada, bem pesada, feita para dar soco. Só que o Hulk quebrou o braço esquerdo da armadura, e aí o Tony Stark fez a Verônica enviar um modelo de braço diferente para ser instalado na Hulkbuster, que ele acabou usando para dar aquela surra de soquinho na cara do Hulk. Depois de danificar a Mark 43 em combate, o Tony Stark foi e construiu a nova Mark 45. O grande diferencial dessa armadura foi a integração dela com uma nova inteligência artificial, porque nessa época o antigo Jarvis já tinha sido transferido para o corpo do Visão, e por causa disso a Mark 45 foi a primeira armadura a usar a Friday, a nova assistente virtual do Tony Stark. Friday,
Division? Boss, it's working. He's burning Ultron out of the net. He won't escape through there. Outro ponto marcante dessa armadura foi o raio disparado pelo reator Ark no peito dela, que dessa vez tem uma certa propriedade elétrica, como a gente pode ver pelos feixes elétricos que partem do raio. Inclusive foi por causa dessa propriedade elétrica que o Tony Stark conseguiu combinar o raio dele com os poderes elétricos do Thor para destruir o asteroide feito pelo Ultron. A Mark 46 foi usada pela primeira vez em Capitão América, Guerra Civil. Uma novidade do design dela é o capacete da armadura, que pode ser totalmente recolhido para o interior dela. Outro diferencial são os pequenos reatores espalhados pelo corpo da armadura, como uma forma de suporte energético. Como novas armas, a Mark 46 pode disparar um projétil de pulso eletromagnético, que desativa sistemas elétricos e eletrônicos. E outra arma inédita dela é uma braçadeira que a armadura pode disparar pelo braço direito dela. Ela tira 2 discos que formam uma braçadeira de metal, forte bastante para prender até o Capitão América. Mas agora a gente tem um estágio bônus. Não é publicidade não. Quem dera fosse. Porque a gente vai falar da luvinha de ferro usada pelo Tony Stark lá em Guerra Civil. Ele pode vestir essa luvinha de armadura a partir de um relógio de pulso. E ela é à prova de balas, como a gente viu na luta contra o Bucky, e também pode disparar pulsos de luz e som. A Mark 47 teve uma participação bem rápida no universo Marvel, aparecendo pela primeira vez em Homem-Aranha de Volta ao Lar. O esquema de cores dessa armadura é uma referência direta à armadura que o Tony Stark usa nessa série de quadrinhos aqui chamada Os Supremos, que são os Vingadores do universo Ultimate da Marvel. As duas armaduras têm essa pintura prateada que não é tão tradicional assim pro Homem de Ferro, que deixa bem clara a inspiração pro esquema de cores dos dois trajes. Pra quem nunca leu Supremos, fica aí uma indicação, porque é um arco de histórias excelente que inspirou muita coisa do universo dos cinemas. A Mark 47 também tem um sistema de controle remoto muito avançado, que deixava o Tony Stark controlar a armadura nos Estados Unidos com perfeição, enquanto ele estava na Índia, do outro lado do mundo. E um recurso inédito dessa armadura são os cabos que ela pode disparar pelo antebraço, que o Tony Stark usou para consertar a estrutura daquele barco que estava quase se partindo. A Mark 50 foi usada pela primeira vez em Vingadores Guerra Infinita e estreou um tipo de tecnologia revolucionária para as armaduras do Homem de Ferro: a nanotecnologia. Com esse sistema, o Tony Stark conseguia moldar a estrutura física da armadura, ao ponto de concentrar a Mark 50 inteira dentro de um reator Ark. Essa nova armadura tinha todos os atributos tradicionais do Homem de Ferro, mas aprimorados com a nanotecnologia. Por exemplo, na luta contra o Thanos, o Tony criou um escudo e depois ainda aumentou os punhos da armadura, ao ponto de conseguir ferir um vilão quase invulnerável. O sistema de voo da armadura também foi aprimorado, porque o Tony podia combinar os pés dele para formar uma turbina gigante que atingia velocidades ainda maiores. E ele ainda conseguia fazer recursos inéditos, como aquele spray de gelo que o Tony usou para fechar o próprio ferimento dele. A arma possivelmente mais forte da Mark 50 era uma combinação de canhões de íons, que eram gerados pela nanotecnologia para disparar um raio devastador. Come from? It's nanotech. You like it? A Mark 85 apareceu pela primeira vez em Vingadores Ultimato, e foi a última armadura a ser usada pelo Homem de Ferro. Ela também é feita com base em nanotecnologia, por isso ela faz tudo que a anterior fazia, e de forma ainda melhor. Ela dispara raios mais fortes e mais rápidos do que nunca, ela consegue manipular matéria para fazer um novo escudo. Enfim, com essa armadura o Tony atingiu a perfeição. Um momento incrível da Mark 85 foi quando o Tony chegou a canalizar a energia dos raios do Thor na própria armadura dele e transformou essa força de um deus em raios disparados contra o Thanos. E essa cena foi uma referência àquela lá do primeiro Vingadores, quando o Thor atacou o Tony Stark usando os raios e o Tony usou essa energia para revidar o ataque dele. Só que em Ultimato eles fazem isso como aliados. Mas o feito mais importante dessa armadura foi o fato dela ter feito o Tony Stark
por um momento, se tornar o ser mais poderoso do universo, quando ele reúne as joias do infinito, vence o Thanos e salva a humanidade. E esse foi o fim da jornada do Tony, o momento em que ele completou a missão dele depois de 10 anos de luta. E por isso a marca 85 com certeza vai ficar marcada para sempre na história. Então esse foi o meu vídeo falando sobre as armaduras do Homem de Ferro, do universo Marvel, esse personagem incrível que teve seu ciclo encerrado de uma forma épica, incrível, lindíssima, agora em Vingadores Ultimato. E uma coisa interessante, se você curte Homem de Ferro 3, a Legião de Ferro e toda essa história, tem um vídeo aqui no canal onde eu fui visitar os cenários de gravação de Homem de Ferro 3, onde o Robert Downey Jr., o Tony Stark, foi gravar o filme. Eu fui lá, achei os lugares onde foram gravadas as cenas e trouxe um vlog aqui pro canal, que eu vou deixar marcado aqui na descrição do vídeo e nos cards para você dar uma olhada. Beleza? E digam aí nos comentários qual é a armadura preferida de vocês de todas essas. E se vocês curtiram o vídeo e puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço porque me ajuda muito. Se puderem compartilhar com seus amigos que curtem o Homem de Ferro também, eu agradeço demais. E se vocês ainda não são inscritos, convido vocês a se inscreverem, dá uma olhada aqui na descrição, porque lá tem um link para as playlists do canal, para outros vídeos relacionados a esse assunto, Homem de Ferro, Universo Marvel. E é isso. Por hoje eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço.